Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Você possa criar essa expectativa ao seu coração para receber a palavra de hoje. Semana passada, irmãos, a gente ministrou sobre o poder do descanso. Como eu disse, é uma palavra que o Senhor tocou ao meu coração para direcionar a sua igreja. Eu não sei se são todos, mas o Senhor falou ao meu coração que algumas pessoas estavam precisando experimentar disso, ou seja, poder ruminar do poder que é descansar, de viver no descanso. E hoje a palavra de Deus também que irei ministrar é como se fosse uma continuação da anterior. Só que o nosso tema hoje é o seguinte, que a ansiedade ela não nos leva ao descanso, ou seja, no decorrer da nossa vida, nós somos sujeitos a ter uma vida ansiosa. Ou seja, essa ansiedade ela não vai nos levar ao descanso, infelizmente. Então, para iniciarmos a nossa ministração, o que é ansiedade? Então, a ansiedade, irmão, é uma angústia causada por uma insegurança do que vai acontecer no futuro. Ou seja, essa insegurança, irmão, ela também pode ser traduzida como incredulidade, infelizmente. Alguém que vive uma vida ansiosa é alguém que, infelizmente, ainda não crê o suficiente no Senhor. É alguém que o tempo todo está inseguro, com incertezas da sua vida, daquilo que irá acontecer, daquilo que irá suceder futuramente na sua vida. Então a ansiedade é isso. Então a ansiedade, irmão, ela é uma preocupação além do comum. Por que é além do comum? Porque nós vivemos, irmãos, em um mundo caído. Então por meio da queda do homem, o homem ele acabou entregando a autoridade para o diabo reinar. Então o que é que aconteceu? O diabo fez desse mundo um caos. Colocou tudo ao contrário daquilo que o Senhor determinou para essa terra e para as nossas vidas. Então, o que é que acontece? É inevitável na nossa vida o estresse e as preocupações. Isso é inevitável na nossa vida. Só que o que é que acontece com alguém que vive com ansiedade? Ela vai além, ou seja, ela vai além dessa preocupação, ela vai além desse estresse comum. Ou seja, então no momento em que ela vive no seu dia a dia, essa preocupação que é além do comum, o que é que acontece? Ela acaba que sofrendo consequências ruins. Por conta do quê? Por conta dessa preocupação, desse coração inquieto. Então, infelizmente, isso acaba que trazendo sobre a sua vida consequências ruins. A ansiedade, ela é caracterizada, irmão, por uma agitação interior. Ou seja, também é causada por uma perturbação mental. Preocupação na sua mente, nos levando a decisões precipitadas em nossas vidas, causando perdas drásticas. Irmãos, pessoas que sofrem com ansiedade, tanto homem como mulher, tipo casamento. A mulher que é ansiosa, ela vive o tempo todo brigando com seu esposo. O homem também que é ansioso, ele fica o tempo todo brigando com a sua esposa por qualquer motivo. Então, isso é causa da ansiedade. Então, eu preciso entender qual é a raiz. Eu preciso entender a raiz desse problema para que eu possa tratar em Deus, é claro. Então o que é que acontece? Patrões também que são pessoas ansiosas, ele destrói os funcionários. Como também um gerente do trabalho, ele acaba com a sua equipe quando ele é alguém ansioso, preocupado demais. Então, irmão, quando nós estamos com o nosso coração e as nossas mentes perturbadas, nós precisamos acalmá-la. Quando nós vivemos com o nosso coração agitado, o que é que nós precisamos fazer? Nós devemos acalmar o nosso coração. Como? Com a presença de Deus. Nós precisamos acalmar, aquietar o nosso coração com a presença de Deus. Nós precisamos acalmar, aquietar o nosso coração com a palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela é poder. Paulo vai dizer, é poder para a salvação. Não é somente salvação de você receber uma nova natureza, mas é salvar você da sua ansiedade também. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder para te salvar da ansiedade. Ou seja, alguém que vive ainda uma vida ansiosa é alguém que ainda não foi liberta pela verdade da palavra. Então Jesus, ele vai dizer lá em João, no capítulo 8, no verso 32, ele vai dizer o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso conhecer a verdade de Deus. Eu preciso ser alguém que busque a presença de Deus. E eu quero nessa noite, irmão, poder falar para você a verdade da palavra de Deus para que você possa sair vitorioso na sua vida, desde já sobre a ansiedade. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer o seguinte, Pedro, que ele, o Senhor, ele nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, para o reino de luz. Então, esse foi um chamado de Deus.
Ele nos chamou, como Ele também nos arrancou. Era como se nós estivéssemos enraizados no império de trevas. E Ele fez o quê? Ele nos arrancou desse império de trevas. Ou seja, trevas, irmãos, nos dá a entender o seguinte, de que não há visão. Ou seja, alguém que anda em trevas, alguém que anda numa noite escura, que você não enxerga nada, você não tem visão, nem de um palmo da sua, nem assim, uma distância de um palmo na sua frente. Ou seja, trevas, ela fala sobre isso, de que não há visão, de que não há certeza, ou seja, não há uma clareza do percurso que nós estamos traçando. Isso é treva. Como também trevas fala-se de caos na nossa alma. Trevas se fala-se de caos interior. E luz, reino de luz. Luz, irmão, vai falar de visão. Já é o contrário. Trevas não falava de visão, é algo que não tem visão. Nós não temos visão quando nós estamos em trevas. Mas quando nós fomos transportados para esse reino de luz, o que é mais incrível, você ler o Antigo Testamento, Moisés com 120 anos era alguém que enxergava perfeitamente. Olha só, e nós com o tempo vai passando, a gente já vai perdendo a visão. Isso é algo espiritual, aponta para a coisa espiritual que nós precisamos como igreja viver. Termos visão de Deus, enxergarmos como Deus enxerga, mas não é isso que eu vim tratar. Vim tratar sobre outra coisa. Então fala-se de visão, também fala-se de clareza do que nós estamos fazendo, irmãos. E luz, reino de luz, ele fala de calma na alma. Como também vai falar de paz no espírito. Então, olha só, Deus, ele nos chamou, ele nos arrancou do império das trevas, esse nível aqui, e nos colocou em um reino de luz. É um estilo de vida mais elevado. Ou seja, quando eu entendo que o Senhor me tirou de um império de trevas e me colocou em um reino de luz, o que é que eu preciso entender, irmãos? De que quando Deus me chamou para viver esse novo estilo de vida, Ele nos chamou não mais para viver uma vida de incertezas. Por quê? Porque luz fala disso. Então, quando nós éramos como a descrição da terra, né, que havia um caos dentro de nós, o que é que Deus fez? Haja luz. Ou seja, na nossa vida não fazia sentido. Enquanto nós não recebemos a vida de Deus, a nossa vida não fazia sentido. Talvez você tinha um entendimento que sim, mas não tinha sentido. E aí quando você é colocado nesse reino de luz, as coisas mudam. As coisas passam a ter sentido sobre a sua vida. Então você começa a ter clareza. Você começa a ter certeza da sua vida. E uma das coisas que eu quero lhe dizer agora, que Deus, que Ele nos chamou para experimentar, para entrarmos ou para que nós venhamos a experimentar do seu descanso. Amém? Então, irmãos, é uma coisa que você precisa entender. E quando Deus, Ele criou Adão, então você precisa entender. Se você já leu Gênesis, vai dizer o seguinte, que quando Deus criou Adão, Ele o criou no sexto dia, não é isso? Ou seja, quando Ele cria Adão, todas as coisas estavam prontas. Entendeu? Todas as coisas estavam prontas. Deus tinha criado tudo. Ou seja, quando Deus, Ele cria Adão, Ele coloca Adão em um ambiente favorável. Amém? Então diga amém. Então Deus colocou Adão em um ambiente favorável, para que ele pudesse viver e experimentar de descanso. Só que quando Deus cria Adão e coloca ele no jardim do Éden, sabe qual é a primeira coisa que ele dá para o homem? Não é Eva. Entendeu? Não é Eva que ele dá para o homem. Ele dá a sua própria presença. Entendeu? Ele entrega a sua própria presença a Adão. E quando ele dá a presença dele a Adão, ele dá essa presença em um ambiente favorável. Ou seja, ele coloca Adão no Éden, no jardim do Éden, em um ambiente favorável para que o homem pudesse governar em paz. Então que você possa ter esse entendimento, irmão, de que Deus colocou Adão em um ambiente favorável para que o homem pudesse governar em paz, no descanso. Ou seja, Deus, ele colocou Adão em um ambiente onde não há estresse, onde não há ansiedade. Ou seja, ele foi colocado em um ambiente favorável para que o homem pudesse viver um estilo de vida perfeito diante de Deus. E aí o que acontece? O diabo, ele interfere aí. Porque antes o homem, ele cultivava o jardim, mas era algo que já estava pronto. No momento em que o homem ele é tentado, infelizmente vem a queda, o homem ele acaba sendo expulso do jardim. Ele passa a viver do seu próprio suor. Aí é onde entra o estresse e a ansiedade. Quando o homem ele vai ter que se virar, ele vai ter que fazer isso
debaixo do suor. Ele vai ter que suar para poder sustentar a sua família. Ou seja, suor, irmãos, é sinal de maldição, infelizmente. Você viver com o seu próprio suor aponta para um sinal de maldição, é um sinal de estresse e é um sinal de ansiedade. Então eu quero poder dar aqui uma ilustração a você. Quando um peixe ele está dentro de um aquário, quando você pega esse peixe, tira ele dentro do aquário, o que é que acontece? Primeiro de tudo ele começa a se debater. Esse peixe ele começa a se debater. Por que que ele começa a se debater? Isso é interessante. Por que que ele começa a se debater? Porque ele foi tirado do ambiente favorável para que ele pudesse sobreviver. Ou seja, assim acontece com cada um de nós, irmão. No momento em que nós somos tirados de um ambiente favorável, nós vivemos uma vida tumultuada. Tudo na nossa vida se torna um caos. A ansiedade nada mais é do que um caos na nossa alma. Essa é a ansiedade. Quando o homem ele é tirado desse ambiente, ele começa a se debater. Por quê? Porque ele não está num ambiente favorável. Então tudo se torna tumulto, tudo se torna um caos na sua vida. Isso afeta a nossa alma, porque a ansiedade ela está na nossa carne, não é algo que está no nosso interior. Ou seja, nós não somos a nossa carne. Os irmãos que fizeram cursão, nós somos o quê? Espírito, alma, que habita em um corpo. Ou seja, nós não somos a nossa carne, nós somos espírito que habita na nossa carne. Ou seja, a ansiedade, a preocupação está na nossa carne. Então, quando nós somos tirados desse ambiente favorável, nós passamos a viver vidas de preocupação, tumultuadas, porque nós sabemos que enquanto nós estivermos nessa terra, nem tudo está favorável a nós. As coisas acabam se tornando um caos, irmãos. Então, abra a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1. Vai dizer assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No verso 2 já diz assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Olha só, aí o que é que nós precisamos entender? Creio eu vou usar uma referência bíblica, creio eu, irmãos, que entre o verso 1 e o verso 2 é o momento que acontece a queda de Lúcifer. Quem é Lúcifer? Satanás, o diabo. Ou seja, entre o primeiro versículo e o segundo é o momento que o diabo ele é lançado, é expulso do céu e cai sobre a terra. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não criou a terra para que ela venha a ser um caos. É isso que a palavra de Deus vai dizer, que Deus ele não criou a terra para que ela venha a ser caos. Só que no verso 2 está dizendo que a terra ela estava sem forma e estava vazia. Ou seja, estava um caos. Só que Deus ele não criou essas coisas. Mas havia caos, havia treva na face do abismo. Aí no verso 3, do mesmo capítulo de Gênesis, o que é que vai acontecer? Ó? Deus não começa a criar nada ainda. A única coisa que Deus vai dizer no verso 3 é o quê? Vai dizer assim, ó: haja luz. E a palavra vai dizer que houve luz. Olha só, isso não é interessante, irmão? Deus não tinha criado nada ainda. Ele não tinha criado o sol, né? Que depois ele vai falar que criou os luminares maior e o luminar menor. Ou seja, ele não tinha criado o sol. Só que ele disse, haja luz e houve luz. Como assim? Como é que houve luz sem ter sido criado o sol ainda? Mas não é esse detalhe que eu quero poder entrar com você, só para lhe dar curiosidade mesmo. Então Deus ele não criou nada, ele só disse, haja luz e houve luz aonde havia trevas. E aí no verso seguinte, ele ainda não continua criando nada. Ou seja, no verso 3 ele só disse haja luz, e no verso seguinte, o que é que vai acontecer? Ele começa a organizar as coisas. Ele começa a fazer separações. Deus, ele primeiro aqui está organizando para depois criar. Amém? Então ele aqui está organizando. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso, irmão? Que nós éramos também como a terra. Nós éramos sem forma e vazia. Ou seja, Deus ele não nos criou para que nós viéssemos a ser um caos. Ou seja, para que não venhamos a ter caos dentro de nós, irmão. Então ele nos criou para sermos frutíferos. Por quê? Porque no momento em que Deus cria o homem, ele diz, multiplicai e frutificai a terra. Deus criou o homem para que ele viesse a ser frutífero, não um caos. Então quando Jesus ele vem e morre, irmão, ele nos ressuscita, Deus ele nos coloca de volta em um ambiente favorável. Ou seja, Jesus ele é o nosso jardim do Éden. Amém? Ele é o nosso jardim do Éden, então ele nos coloca em uma posição favorável para quê? Para que hoje nós possamos sermos frutíferos. Amém? Ou seja,
Você precisa ter esse entendimento que nós fomos criados para frutificarmos. Ou seja, enquanto ainda houver caos, porque dia após dia, a palavra de Deus diz que é de glória em glória nós somos transformados, ou seja, de glória em glória o Senhor está organizando na sua vida. É preciso você contemplar a Deus. É preciso você contemplar o Senhor todos os dias para que Ele possa organizar a sua alma. Então você precisa ter esse entendimento. Se você quer ser alguém que vence a ansiedade, você precisa permitir Deus agir na sua vida. No momento que você nasceu de novo, você já está colocado nesse jardim do Éden, porque Cristo habita dentro de nós. Então nós precisamos ter esse entendimento. Ele habita dentro de nós. Nós fomos colocados nesse ambiente favorável. O que é que nós precisamos agora? Permitir que Ele venha nos organizar para que nós possamos frutificar. Amém? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é qual é o desejo do coração de Deus no momento em que Ele nos criou. Olha só, como isso é importante. Que nós precisamos ter esse entendimento de entendermos o desejo do coração de Deus no momento em que Ele criou. Ou seja, quando Deus Ele cria o homem em que dia? Mais uma vez, sexto dia. Ou seja, Ele cria o homem no sexto dia. Até o quinto dia, Deus já tinha feito todas as coisas. Então, tudo estava pronto para criar o homem. Então, Ele cria a sua última criação no sexto dia. E aí, o que acontece? No sétimo dia, que é o dia onde Deus descansou de toda a sua criação. Então, no sétimo dia, quando Deus descansou de toda a sua criação, e não é porque Deus cansa, mas é porque Ele tinha terminado a sua obra de criação, porque lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 2, vai dizer assim, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus descansou no sétimo dia, e o homem foi criado no sexto dia. Então, irmãos, esse dia no qual Deus descansou, que foi o sétimo, ele foi o primeiro dia Ou seja, que o sétimo dia, o dia que Deus descansou, foi o primeiro dia do homem, primeiro dia de vida do homem. Ou seja, irmãos, Deus, é como se Deus está dizendo assim, meu filho, eu te criei para que você pudesse viver no meu descanso. Eu criei você para que você no primeiro dia de vida já pudesse desfrutar do meu descanso, de ter intimidade com Deus. Irmãos, você descansar em Deus é um sinal de fé. É o maior sinal de fé na nossa vida, irmão, quando nós descansamos em Deus. E aí eu separei 2 textos para que nós viéssemos a meditarmos nele. Amém? Então abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8, do verso 22 ao 24. Vai dizer assim, E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. Verso 23. E navegando eles, adormeceu. Então quem adormeceu? Jesus. E adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. Ou seja, estavam enchendo o barco, estavam inundando o barco, iria naufragar. Os discípulos estavam correndo perigo de naufrago e morrer. E aí no verso 24, o que acontece? E chegando-se a ele, a Jesus, um dos discípulos chegou-se a Jesus e disse assim, o despertando, disse, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Ou seja, que o maior sinal de fé é o descanso. Por quê? Que os discípulos, eles eram pescadores, ou seja, eles estavam acostumados com ondas e com vento. Só que esse vento e essa tempestade era sobrenatural. E esses discípulos começaram a ficar apavorados. O barco começou a se agitar com a onda forte, com o vento forte. Estava entrando água dentro do barco ao ponto que eles iriam naufragar. Os discípulos, juntamente com Jesus, iriam naufragar. O que a palavra de Deus conta? Que Jesus estava dormindo. Estava água acumulada no barco, com certeza, essa água estava batendo nos pés de Jesus, tocando nos pés de Jesus, no corpo, eu não sei. Mas como estava acumulando água, com certeza sim. Só que Jesus estava dormindo. E não era qualquer sono. Um dos discípulos precisou ir lá e, mestre, bater aqui, mestre, 2 vezes, mestre, mestre, o Senhor não se importa, nós iremos perecer, nós iremos morrer, o barco irá naufragar. E aí o que é que Jesus faz? Ele se levanta e repreende as circunstâncias, tanto a tempestade como o vento em fúria. Amém? E outra situação aqui, irmãos, está lá em Atos, no capítulo 12, isso é algo extraordinário.
Atos capítulo 12, verso 1 ao 11. Diz assim, ó: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Aí verso 2 vai dizer, ó: E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, olha só que coisa horrível, os judeus estavam se alegrando porque os cristãos estavam sendo mortos. Continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, a festa da santidade. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos, ou seja, Pedro ele foi entregue a 4 equipes de 4 soldados, ou seja, 16 soldados estavam vigiando Pedro, estavam guardando ele para que não viesse a fugir. Era 16 soldados, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro, o quê? Dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, ou seja, além de haver 16 soldados vigiando ele, Pedro ainda estava acorrentado, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Verso 7: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Aí verso 10: E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dava acesso para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. E verso 11, olha só: E Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Olha só, o rei Herodes ele estava prendendo os cristãos para matarem. Isso era algo que agradava aos judeus, o povo dos cristãos. O povo de Deus estava se agradando porque os cristãos estavam sendo presos, maltratados e mortos. Só o que acontece? Aí prenderam Pedro, eles colocaram Pedro na prisão, e aí o que acontece, irmão? Pedro no outro dia ele ia ser morto, no dia seguinte. Aí o que acontece? Pedro dorme. Irmãos, faz sentido você estar prestes a morrer, você vai morrer no outro dia, faz sentido você dormir? Irmãos, tem gente que não dorme aqui por ter que fazer uma prova na sua faculdade, ninguém dorme. Ou seja, até mesmo para poder exercer a sua função, alguém fica ansioso e não dorme. Só o que acontece? Pedro estava dormindo, ele ia morrer no dia seguinte. Mas Pedro dormia, e não era qualquer sono, irmão. Não era qualquer sono. Olha só, o anjo ele teve que vir a Pedro e tocar a Pedro. Ei, desperta e acorda, te levanta, eu vou te livrar. Só o que acontece? Esse mesmo versículo que a gente acabou de ler, o que sucedeu? Pedro ele se levantou sim, só que Pedro achava que ele ainda estava dormindo. Ou seja, Pedro achava que era sonho. Ele achava que era um sonho, ele achava que estava sonhando sendo liberto. E aí acontece, o anjo vai lá e liberta Pedro. Aí no verso 11, o que acontece? Pedro ele cai em si e fala assim: meu Deus, não era sonho, era verdade. Eu fui liberto pelo anjo. Não faz sentido alguém dormir prestes a morrer. Eu não dormiria, sabendo que ia morrer. A única coisa que eu podia fazer no máximo era, não dispensava uma comida, mas outra coisa eu não fazia, nem dormir. Entendeu? Mas Pedro dormiu e foi um sono profundo, ao ponto do anjo libertar ele e ele sair andando. Você já viu pessoas assim? Você levanta ela da cama, chama ela para ir para uma rede, para outro canto, e ela vai e no outro dia nem se lembra que foi, que se mudou. Como foi que aconteceu isso? Não sabe. Assim foi Pedro também, não sabia. Ele pensava que estava sonhando, ele falou assim: nossa, era verdade, eu pensei que era sonho. Irmãos, e era Pedro, era um dos discípulos que estavam lá no barco. E ele entendeu e pôde experimentar do descanso. Esse é um sinal de alguém que exerce fé. Por quê? Porque ele descansou. Embora as circunstâncias eram desfavoráveis a Pedro, ele ia morrer, mas mesmo assim Pedro descansou. Amém? Então, irmãos, o que é que nós podemos aprendermos com isso? Olha só,
que no momento em que nós entregamos as nossas causas, irmãos, na mão daquele que é maior do que as nossas circunstâncias, o que é que acontece? Nós podemos descansar. Ou seja, enquanto nós nos debatemos em queremos resolver os nossos problemas, nós estaremos inquietos o tempo todo. O que é que Deus vai dizer? Jesus vai dizer, não andeis preocupado por coisa alguma. Ou seja, não se preocupe com nada. É isso que ele está dizendo. Não se preocupe por nada. Ou seja, no momento em que nós colocamos as nossas questões, as nossas situações nas mãos de Deus, que é maior do que todas as circunstâncias, nós descansamos nele, irmão. Aí o que é que acontece? O Senhor, ele começa a nos ensinar algo. No Antigo Testamento, Deus, ele começa a traçar um percurso para trazer o homem de volta, ou para que ele possa experimentar desse descanso, entrar nesse repouso de Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele cria uma lei que o homem, ele tinha que trabalhar 6 dias, e no 7º dia, irmãos, o homem, ele tinha que descansar. Ou seja, hoje o nosso dia de folga é os domingos, né? Aqui no Brasil é o domingo, lá em Israel ainda acontece aos sábados, eles é alguém zeloso pelo sábado. Só o que é que acontece? O homem não entendeu ainda. O que é que Deus faz? Ele cria uma lei que a cada 6 anos, no 7º ano, o homem tinha que descansar o ano inteiro. Trabalhava 6 anos, quando chegasse ao 7º ano, o homem descansava o ano inteiro. Aí você pergunta, meu Deus, como é que eu vou descansar o ano inteiro sem trabalhar? Aí eu preciso entender o que é que acontecia no 6º ano. No 6º ano acontecia a bênção tríplice. Ou seja, o homem, ele era abençoado para ser sustentado no 6º ano. Aí a segunda bênção que ele recebia eram 3. A primeira era para ele se sustentar no 6º ano. A segunda é para que ele pudesse desfrutar dela no 7º ano, ou seja, ele ia ter o ano todinho de descanso, ele ia ter alimento suficiente para ele sobreviver durante esse 7º ano que estava descansando. Aí a terceira bênção era para quê? Para no 8º ano, que era o primeiro ano seguinte, ele pudesse ter a semente para plantar de novo. Olha só como isso é maravilhoso. E aí o que é que acontece? O homem, ele ainda não entende. E aí o que é que Deus vai? Deus vai lá e cria mais uma lei, que é o ano do jubileu, que são 7 anos de 7, ou seja, 7 vezes 7 dá 49 anos. Além de ter um dia da semana, além de a cada 7 anos ele ter um ano de descanso, no 50º ano ele descansava mais um ano. Olha só como isso é graça. Olha só como Deus está querendo nos ensinar algo, irmãos. Criou um dia da semana, um ano a cada 7 anos, mais um ano a cada 50 anos. E aí o que é que acontece? O homem ainda não entende. E aí o que é que Deus faz? Jesus, ele vai e resolve nele. Ou seja, o Novo Testamento ele vai dizer, eu agora sou o Senhor do sábado. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o Senhor do descanso. Eu não só preciso experimentar do descanso uma vez por semana, nem um ano inteiro, mas como hoje eu posso viver todos os dias uma vida de descanso. Por quê? Porque o Senhor do descanso, ele habita dentro de nós. E todo dia eu posso experimentar desse descanso. Ou seja, irmão, o autor de Hebreus, ele vai dizer algo interessante, que nós devemos, irmãos, esforçarmos para entrar nesse repouso, entrar nesse descanso, irmão. Por quê? Porque quando nós descansamos nele, quando nós entendemos que ele é o Senhor do descanso, o Senhor do sábado, e ele habita dentro de nós, no momento em que nós descansamos nele, nós podemos sermos frutíferos. Nós podemos fluir, um rio de vida dentro de nós pode ser fluente e transbordar em nós. Quando nós entendemos isso, de que o Senhor nos criou para que nós viéssemos a experimentar, não só uma vez por semana, não somente um ano a cada 7, mas todos os dias, o seu descanso. Amém? Então, irmãos, essa é a questão que nós precisamos entender. Ou seja, irmãos, nós não precisamos vir semanalmente, todos os domingos para o culto, somente para que nós venhamos aliviar os nossos problemas. Nós precisamos, nós devemos nos esforçarmos a entrar e a permanecer nesse descanso. Amém? Ou seja, irmão, quando fala-se de esforçar-se para entrar nesse descanso, não é algo que vem do seu próprio braço. Como é que eu me esforço a entrar no descanso? Quando eu tenho intimidade com Deus. Quando eu medito, quando eu mergulho na palavra do Senhor. Então, de glória em glória, quando eu medito na palavra, quando eu busco a presença de Deus, eu estou a cada dia me esforçando nele, não em mim, nele, para entrar nesse descanso. E quando eu entro nesse descanso, o que é que eu preciso fazer? Permanecer. É isso que eu preciso permanecer nesse descanso. Irmãos,
Por que eu preciso permanecer nesse descanso? Porque, irmãos, que as ameaças reais, ou seja, alguém que tem, infelizmente, esse problema de ansiedade, acontecem ameaças reais, como também ameaças inimaginárias, tanto do presente como do futuro, irmãos, que causa a ansiedade. Ou seja, são ameaças reais, como também são ameaças inimaginárias, do presente como do futuro também. E isso acaba causando em nós ansiedade. A ansiedade, irmãos, ela vai gerar em nós insegurança e desamparo. Por meio da ansiedade, gerando em nós essa insegurança, como é que a pessoa se comporta? Ele vai dizer assim, meu Deus, como é que vai ser meu casamento? Será que meu marido ou será que a minha esposa vai me abandonar? Será que eu vou conseguir pagar a minha dívida? É alguém inseguro. Então, quando ela começa a ser alguém inseguro, ela vai depois se tornar alguém desamparado. Ou seja, nossa, as coisas estão acontecendo sobre a minha vida e eu não consigo, eu não posso fazer nada e também não há ninguém que possa me ajudar. Ou seja, esse é o desamparo, irmãos. Alguém que infelizmente tem esse problema de ansiedade é alguém que se comporta dessa maneira, insegura e alguém desamparado. Só que o que é que acontece? E o pior de tudo, que o diabo, ele é alguém que colabora para que isso aconteça na nossa vida. Que nós venhamos a vivermos uma vida ansiosa e que nós venhamos a viver uma vida insegura e desamparada, achando que não tem ninguém ao nosso favor. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8 e 9, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o diabo, ele é como um leão e ele está rugindo. Ou seja, o que é que nós precisamos entender? Que o leão, quando ele ruge, qual é o intuito do leão rugir? É justamente para trazer medo ou pânico na vida da sua vítima. E aí você abre agora a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8 e 9, irmãos. Vai dizer assim, ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Aí eu quero ler com você aqui uma versão que eu tenho gostado muito, que é a versão viva. Deixa eu abrir aqui para você. 1 Pedro, capítulo 5, aí verso 8 e 9. Olha só como é que essa versão vai dizer. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima que possa estraçalhar, ou seja, devorar. Aí no verso 9, fiquem firmes quanto a ele, quanto ao ataque dele, fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se que outros irmãos ao redor do mundo inteiro estão passando por este mesmo sofrimento. O que é que nós podemos entender aqui? O que é que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que o diabo, ele está ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém onde ele possa estraçalhar. Então o que é que eu entendo com isso? Que infelizmente existem pessoas que podem ser devoradas pelo diabo, como também existem pessoas que não são devoráveis. Aí o que é que vai acontecer no verso 7? Olha só, então quais são as pessoas que são devoráveis? Aí você lê aqui o verso 7, nós vemos o 8 e o 9. Aí verso 7 vai dizer assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, irmãos. Então, o que é que eu entendo aqui? Que pessoas que andam ansiosas são alguém que são devoráveis, são presas fáceis para o diabo. E aqueles que vivem no descanso, pessoas que descansam, são pessoas que não são devoráveis pelo diabo. Ou seja, não são devoráveis pelo inimigo. O diabo, ele pode rugir como um leão, mas essas pessoas não são amedrontadas. Irmãos, que nós venhamos a entrar nesse descanso, irmão. Deus, ele está gritando ao nosso coração por meio do seu Espírito. O meu do Espírito Santo, entra no meu descanso, usufrui da minha paz, não seja uma vítima devorável a Satanás. E aí o que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, vai dizer? Acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O diabo, ele procura ocasião para nos atacar. Ele começa a rodear e ele começa a rugir. Ou seja, ele vai procurando aqui um local onde você pode ter medo. E aí é onde ele entra e ataca. Ele está dizendo, entrem, acheguem-se ao trono da graça confiadamente, para que você possa receber misericórdia como graça também. No momento em que o diabo vier a ter a oportunidade de lhe atacar, irmãos.
É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Então, para que nós possamos achegarmos, irmão, com ousadia, sabe, confiantes ao trono da graça, nós precisamos sermos conscientes do que Cristo fez, irmão. Ou seja, alguém o tempo todo, né, que está com consciência de pecado, o tempo todo ele vai se condenar, e ele não vai ser alguém que entra nesse descanso, que não vai buscar, não vai se adentrar ao trono da graça. Por quê? Porque é alguém que está se condenando o tempo todo. E o que é o trono da graça, irmão? O trono da graça é um lugar onde decisões são tomadas. Só que o trono da graça não é somente isso. Não é somente um ambiente, um lugar onde nós podemos tomar decisões. Mas também o trono da graça é um lugar onde você pode buscar, alcançar a misericórdia e alcançar um favor imerecido, irmãos. Ou seja, no momento em que eu me achego confiadamente e ousadamente ao trono da graça, confiado naquilo que o sangue de Jesus fez, eu posso receber de Deus esse favor imerecido. Eu posso receber tudo aquilo que é necessário para que eu venha vencer a tal chamada ansiedade. Quando eu me achego confiadamente no sangue do Cordeiro. Amém? Aí vem uma pergunta que é muito interessante. Aí você pergunta, irmãos, então quer dizer que quando eu me achego a esse trono, confiado no sangue do Cordeiro, o problema da ansiedade está resolvido na minha vida? Aí eu lhe respondo, não exatamente. Por quê? Porque a ansiedade, irmão, como eu disse, não é algo interior. Ela é algo que é na nossa carne. Então, todos os dias nós iremos lutar. Só que no momento em que nós vencemos, ela vem com menos força. E até que você não começa a ser alguém influenciado por ela. E mais uma vez o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 11, ele vai dizer, procuremos, pois, entrar naquele descanso, naquele repouso, irmão. Ou seja, nós devemos nos esforçar de glória em glória, buscando a Deus. Por quê? Por que é o esforço? Nós não queremos, de nós mesmos, nós não queremos buscar a Deus. E muitas vezes as circunstâncias elas não são favoráveis para que nós venhamos a buscar Ele. Então nós devemos nos esforçarmos, nos disciplinarmos a buscar ao Senhor a presença de Deus, a meditar na sua palavra, para que nós venhamos a entrar nesse descanso. Então é isso que o autor de Hebreus está dizendo, se esforcem, esforcem-se, para que vocês entrem e permaneçam. Então, nós devemos permanecer no descanso. Nós precisamos entender que mesmo quando nós buscamos, né, quando nós entramos com ousadia ao trono da graça, não quer dizer que foi resolvido totalmente o problema da ansiedade. Você venceu, você é colocado em uma posição de vitória, mas é algo que a ansiedade, ela vai ser algo que vai o tempo todo estar gritando na sua porta, batendo na sua porta. Então, irmão, quando nós fazemos do Senhor a nossa habitação, olha só como isso é importante, quando nós fazemos do Senhor a nossa habitação, nós podemos descansar, pois nós estamos fazendo do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E é isso que o Salmo 91 vai dizer. Abra sua Bíblia no Salmo 91, irmãos. Salmo 91, no verso 1 ao 11, a gente vai ler. Olha só, irmãos. Diz assim, ó. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo, ele encontrará descanso no Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Verso 10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam entre todos os seus caminhos. No momento em que nós fazemos do Senhor a nossa habitação, nós somos guardados por Ele. Quando você se esconde no esconderijo do Altíssimo, o diabo ele não consegue te encontrar. Ele nos envolve com as suas asas, como uma galinha envolve os seus pintinhos. Ou seja, não tem como o diabo lhe encontrar quando você faz dele o seu refúgio. Irmãos, enquanto nós permanecemos na habitação do Altíssimo, nós estamos seguros, nós estamos descansados. Mas no momento em que nós não permanecemos, porque acontece alguma situação que você acaba aqui saindo,
No momento que nós não permanecemos na habitação do Altíssimo, as nossas águas, as águas interiores, elas são agitadas novamente. E aí você pergunta, é possível isso? É possível eu estar na habitação do esconderijo, eu sair dessa habitação? Irmão, e o Salmo 23 vai dizer, abra lá agora Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de pastagens, me faz repousar, ou seja, me faz descansar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra, ou vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, irmãos, qual é a vontade de Deus? É o tempo todo nos colocar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ou seja, no momento que nós saímos da habitação de Deus, essas águas começam a se agitar. Mas a vontade de Deus é o quê? De nos colocar em uma água tranquila, nos colocar em pastos verdejantes. Mas acontece em um momento, em uma circunstância, eu não sei dizer, eu não estou aqui lhe condenando, mas lhe alertando, que acontecem situações que você acaba que saindo dessa zona desse ambiente favorável para que você possa fluir, ser frutífero, e entrar em um vale de sombra e morte. Só que o que acontece? No momento em que eu entro, no momento em que eu me agito, o que é que eu preciso entender? Que Ele está comigo, que Ele me protege o tempo todo. Ou seja, no momento em que eu saio dessa posição, e eu tenho o entendimento que Ele me protege, que Ele me guarda de todo perigo, eu posso novamente voltar confiadamente mais uma vez ao trono da graça e alcançar o que? Misericórdia e um favor imerecido, para que eu possa vencer os ataques do diabo, a ameaça contínua na minha vida. Ou seja, o Senhor, irmãos, Ele nos leva a esse ambiente favorável, para que nós venhamos a descansar. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, irmãos, houve um tempo que o povo de Israel foi um povo que não obedeceu às leis de descanso. Eles não obedeceram à lei de descanso. Ou seja, por 450 anos, eles fizeram o quê? Desobedeceram, ignoraram tudo isso. Eles ignoraram as leis de descanso de Deus. E o que aconteceu? Deus os entregou aos seus inimigos. O povo de Israel, ele passou 70 anos no cativeiro. Deus estava castigando o povo por conta disso? Não, Ele estava disciplinando o povo. Ou seja, porque Deus, irmãos, o Senhor, Ele não só se preocupa conosco, Ele nos preocupa mais conosco, é claro, mas não é somente com a gente. Deus, Ele preocupa com a sua criação. Deus também se preocupa com a terra. Ou seja, o povo, ele passou 450 anos desobedecendo e sobrecarregando a terra. E o que é que Deus fez? Tirou o povo da terra de Canaã, fez com que esse povo pudesse ser disciplinado no cativeiro. Passaram 70 anos, para quê? Para que a terra pudesse descansar. Não era que Deus estava sendo severo sobre o seu povo, Ele estava fazendo com que a terra viesse a descansar, que os animais também viessem a descansar. Se Deus, ele tem essa preocupação com a criação e com a terra, Ele também tem mais ainda com você. Deus vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Deus, ele sustenta os pássaros, os lírios do campo, mais ainda vai sustentar você, porque você é alguém que Ele atribuiu importância. Foi a você que Deus morreu numa cruz, porque você não tinha entendido, e por meio de Adão, o homem ele acabou que também, consequentemente, não entrando nesse ambiente favorável. Mas o que é que Deus faz? Por amor a cada um de nós, Ele vai e morre na cruz e se torna o nosso jardim. Ou seja, o que é que Deus fala? Não andem ansiosos por coisa alguma. É isso que nós precisamos, irmão. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós devemos depositar toda a nossa ansiedade nele, porque nós precisamos entender que Ele cuida de nós. Sabe, é um Deus que cuida de nós todos os dias. Todos os dias, talvez você não sinta, talvez você não perceba, mas Ele está no controle da sua vida. Amém? Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Irmãos, sabe, eu quero dizer algo para você. Aquilo que o Senhor me disse, me deu 4 palavras de conhecimento. No momento que eu estava ministrando essa palavra, e uma dessas, irmãos, eu vou dizer todas as 4, será bênção na sua vida. Primeiro de tudo, existem pessoas aqui, e outras que não estão aqui, que estão tão preocupados, com seus corações tão agitados, com a sua casa própria,
que não têm entrado no descanso de Deus. Que não entraram no descanso e, infelizmente, por falta de descanso, estão defraudando a Deus. Ou seja, e onde eles estão defraudando a Deus? Nos seus dízimos. Essa é a palavra de Deus. Estão defraudando Deus nos seus dízimos. Ou seja, estão fazendo de mamon, é aquilo depois você vai ler lá em Mateus, ele vai falar que não, você não pode servir a dois senhores. Então não é uma pessoa, são pessoas. Estão fazendo de mamon o dinheiro o seu senhor, ou seja, eles estão atribuindo mamon como se fosse o seu Deus para que possa suprir a sua necessidade momentânea. Mas o que é que Deus está dizendo? Não ande com seu coração ansioso. Não me defraude por conta disso, por causa da sua ansiedade, da sua preocupação. Voltem a entregar o seu dízimo. E aí sim Deus vai te abençoar com a sua casa própria. Mas enquanto você depender dos 100% do seu ganho para mamon, irmãos, infelizmente você vai continuar com seu coração preocupado. Mas no momento que você depositar aquilo que é dele, porque não é seu, o Senhor te abençoou com o salário, mas os 10% é dele. Não é algo que você está dando para Deus, você está entregando de volta. Então essa é a palavra de Deus. A primeira palavra de conhecimento não só é para uma pessoa, para pessoas. Outra palavra de conhecimento, que há no nosso meio pessoas com corações preocupados, corações agitados, porque não conseguem agradar a Deus. O tempo todo se cobrando, porque quer, e acaba que fazendo isso no esforço próprio, querendo agradar a Deus. E Deus fala, não andei com seu coração ansioso. Descanse, descanse. Busque a mim no seu descanso. Essa é a palavra de Deus para você. Busque a mim no seu descanso. Não ande preocupado com isso, em querer me agradar. Comece a espontaneamente ser alguém que reconheça o meu amor por você e comece a usufruir disso, irmãos. Terceira, existem pessoas dentro da igreja que estão com o coração preocupados, agitados por conta de uma enfermidade que não conseguiu vencer ainda. E não tem conseguido experimentar esse descanso, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você da parte de Deus. Descansa que Deus está providenciando a cura. Amém? Deus está enviando a cura sobre a sua vida, irmão. Então não ande com o seu coração ansioso por nada. Descansa. E a quarta palavra de conhecimento. Existe, irmão, pelo menos me deu a entender que é somente uma pessoa, se for mais. Depois você, irmão, que recebeu a palavra de conhecimento. Se você quiser vir ao pregador para orar, ou então procurar alguém maduro, para poder alguém orar por você, procure, irmão. Não deixe de experimentar da bênção de Deus. E o quarto é que existe uma pessoa, pelo menos que me deu a entender, uma pessoa aqui que tem colocado seu coração em perturbação, ou já pensou, ou tem pensado em se suicidar. Se essa pessoa é você, que você possa procurar alguém para lhe ajudar, orar por você e lhe aconselhar. Amém, irmão? Então essa é a palavra de conhecimento. Se você é alguém que recebeu essa palavra, se foi direcionado para você, que você possa realmente ser alguém que experimente disso, do descanso de Deus. Amém? Estamos encerrando.